Olá, bem-vindos ao IA Sem Juridiquês, o quadro do canal Conecta Justo e conecta você ao futuro do direito. Eu sou Fernanda Soares, promotora de justiça, professora de técnicas de concurso, professora de processo penal e, claro, uma entusiasta da IA. Oi, Fê, tudo bem? Meu nome é Thiago Simões, sou procurador de Estado, advogado, professor de processo civil e, claro, entusiasta da inteligência artificial. Hoje estamos aqui para falar de um tema que a gente prometeu no episódio passado. Porque se a gente falou e saiu triste do episódio passado, porque a gente falou que os empregos iam desaparecer e vão mesmo, hoje a gente vai falar sobre como o profissional pode melhorar e ser um profissional que o mercado de trabalho vai querer. Qual que é o tema hoje, Fê? Então vamos lá, como ser um profissional melhor com inteligência artificial? Ô, legal, Fê. Vamos lá. A gente criticou muito, né, a gente falou semana passada, inclusive você concordou, porque para quem não lembra lá no primeiro episódio que é, Semana passada eu saí arrasada daqui. como o primeiro episódio do nosso podcast, o tema foi: "A IA vai substituir você?" E eu lembro que você falava: "Não vai, vamos criar novos empregos e tal". E aqui, esse acho que foi o episódio 17, o anterior, 17, 18, não sei. Você, então assim, 15 semanas, 18 semanas depois, a gente vê que você viu que o buraco é mais embaixo, né. Só que como a gente prometeu para os nossos ouvintes, a gente vai falar quais são as características fundamentais do profissional do futuro, né. E aí, vamos começar então? Bom, né, então assim, A gente tinha separado 4 características, certo? isso, a gente separou 4 características, né, porque assim, o profissional do futuro, ele vai ser um profissional que ele tem que cumprir essas 4 características no mínimo, no mínimo. Sim, é o básico, né? Porque senão Exato. para Não adianta saber só logar no chat GPT, você tem que saber usar o chat GPT de forma eficiente, o Gemini, qualquer inteligência artificial que você adote, né. Então, vamos lá, vamos falar sobre a primeira. A primeira é raciocínio analítico. Então, o que a gente entende como raciocínio analítico, tá? É saber o que delegar à IA e o que deve ser feito por humanos. Gente, isso aqui parece muito simples, mas não é. Porque o que que eu percebo? Que as pessoas acham assim: "Ah, mas a IA erra muito, ela alucina", mas porque elas não estão sabendo o que delegar e como delegar a inteligência artificial e o que é que tem que ficar a cargo dela. Elas simplesmente, assim, elas jogam um documento para inteligência artificial e querem que a IA saiba o que que elas estão pensando sobre aquilo e aí já querem que ela traga uma resposta, ou seja, elas não estão assim, elas tinham que pensar antes. Olha, essa atividade, esse processo aqui, por exemplo, eu posso dar para IA? Eu vou pensar. Eu acho que assim, antes de conversar, acho que a gente tem que separar no mínimo 2 tipos de atividades, né. Atividade meio do profissional, atividade fim do profissional. Como a gente trabalha com o profissional do direito, né, vamos falar, por exemplo, advogado, promotor, procurador, tá. A atividade meio é todas aquelas diligências, atividades que você precisa para conseguir o fim, que é você buscar uma prestação jurisdicional, você atender seu cliente, você dar uma consultoria. Então, por exemplo, você fazer atividades rotineiras do seu escritório, fazer um marketing do seu escritório, você contabilidade, entende? Todas essas atividades que não são eminentemente da área jurídica, então são atividades meio. Essas tranquilamente a gente consegue delegar para inteligência artificial. Exatamente. Então assim, o primeiro ponto, atividades meio, você tem que sempre tentar delegar, ponto. E as Atividades atividades fim, fim, aí eu acho que a gente tem que começar a separar. O que que é atividade fim de baixa complexidade, que é aquela que a IA vai poder fazer, atividades repetitivas, processos repetitivos, entendeu? Casos comuns, consultoria simples, tá? E atividades complexas, que é a decisão propriamente, entende? É você analisar, por exemplo, uma primeira consulta, uma primeira pesquisa da IA e saber: "Olha, isso aqui é legal, me abriu a cabeça, vou pensar sobre". Mas assim, atividade humana é necessária. mas você tocou num ponto muito importante, você falou assim: "Ah, isso aqui que ela me falou é legal, abriu a minha cabeça". Mesmo numa atividade, enfim, complexa, você já viu que quando a gente compartilha com a inteligência artificial, por vezes ela dá soluções pra gente que a gente não tinha pensado. Com certeza, é a ideia do pensar alto, né, você fala para os nossos alunos de conversar com a parede, lembra? Eu acho que já está desatualizado, acho que agora é conversar com a IA, né, entende? Então assim, efetivamente, eu acho que a atividade fim pode ser delegada, mas o profissional ele tem que conhecer os limites da inteligência artificial, entende? Que existem limites, até hoje existem limites e sempre vai continuar existindo limites, né. Sim, agora o mais importante é que a decisão seja do profissional. Então, por exemplo, li um processo, eu quero tomar uma decisão no seguinte sentido, já me convenci que é o caso, por exemplo, de uma condenação.
né, essa decisão foi minha, eu não terceirizei essa decisão num pedido condenatório para a inteligência artificial, o que eu posso é com ela construir argumentos para me levar àquela condenação que eu decidi previamente. Com certeza, Fê. Eu tenho um robô, por exemplo, que ele chama rebatedor de argumentos em matéria de servidores, tá? O que que eu faço? Eu coloco a petição inicial da pessoa, não tem prompt nenhum, só boto a petição inicial, tá? Ele me faz um resumo do processo, né? Os fundamentos jurídicos que foram invocados, os fatos, os pedidos, beleza? E depois ele vai trazendo argumentos para eu poder rebater isso. Entende? Ele vai falar: olha, a lei, o estatuto dos servidores diz que é assim, a jurisprudência que tem dentro de mim aqui, que é treinada, diz que é assado. Entende? Ele vem rebatendo. Só que eu não posso simplesmente copiar e colar aquilo sem ter um pensamento crítico. O pensamento crítico, inclusive a gente vai falar sobre isso em umas das outras características, é o fundamental do profissional. Ele tem que saber decidir, ele tem que saber aproveitar e utilizar a inteligência artificial como ferramenta. Sim, porque esse é o meu medo de profissionais que não estão, por exemplo, acostumados com o uso da inteligência artificial, e quem não está acostumado a pessoa fica deslumbrada, certo? Quando você coloca lá um processo e ela te dá ideias, sugestões e etcétera, tem muita gente que fala: "Meu Deus, não preciso mais trabalhar". E não é isso que a gente prega aqui que seja um uso conjunto do ser humano com a inteligência artificial. Então, assim, jogar ali um procedimento na inteligência artificial, um processo, e pedir um auxílio, né, que a gente para abrir a mente, mas não para que ela faça a nossa função. Com certeza. E isso eu acho que dá, assim, ó, uma certa resistência quando a gente fala do uso da inteligência artificial no direito. As pessoas têm medo de que a gente caminhe para um fato, assim, por exemplo, que o juiz não tenha mais o poder decisório e que esse poder decisório passe a ser da inteligência artificial. Não é isso que a gente está pregando aqui, a gente está pregando, né, incentivar um uso, mas um uso baseado nesse pensamento crítico e já um uso também que está caminhando até para uma segunda característica, um uso ético, certo? Com certeza. Então vamos falar já, não era exatamente o segundo, mas agora vai ser. Mas é que não tem ordem, são 4 características, elas não têm que ser na ordem, sabe. Beleza. Características são coisas Então, que a gente tem que o roteiro estava com ordens e começou a bagunçar o roteiro. Mas tudo bem. Beleza. Então vamos lá. Segunda característica, já ver se está ética. pronto para seguir fora do roteiro ou se você A gente se adapta, a gente se adapta. Vamos lá. sabe. Ética e verificação. O profissional deve saber revisar e questionar as respostas com senso crítico. A gente acabou de falar exatamente isso. Você tem que saber, primeiro você delega, né? Você obtém uma resposta daquilo que é possível da inteligência artificial e você tem que saber que o peso da decisão é seu. Você tem que revisar o trabalho dela, né? Com certeza Bem, adaptar algumas coisas, né? esse tópico é bem importante de revisar o trabalho dela, porque tem um monte de gente que está assim, deixando a inteligência artificial trabalhar sozinha, né. A gente vê todo dia notícias falando: olha, inteligência artificial inventou um artigo do Código Civil, inteligência artificial inventou uma jurisprudência. Mas a culpa é da inteligência artificial? Não, não. A culpa é do profissional que não respeitou essa característica que a gente está falando aqui. Ele não revisou o trabalho dela. Tiraram a culpa do estagiário e colocaram na inteligência artificial, né. Um outro excelente profissional que não revisava o trabalho do estagiário, é aquele profissional que não vai revisar o trabalho da inteligência artificial. Exato, Fê. E não tem o que fazer. Existem bons profissionais e maus profissionais em todo lugar, né? Não vai ser inteligência artificial que vai mudar isso, né? Então, segunda característica, ética e verificação. Saber revisar e saber questionar as respostas com senso crítico. Beleza? Vamos para a terceira característica que eu inverti a ordem e aí ele fica bravo comigo. Vamos lá. É a criatividade, que consiste no quê? Em explorar, então, novas formas de você usar a tecnologia e não ficar apenas repetindo fórmulas prontas ou prompts prontos. Porque isso também a gente vê, né, tia? As pessoas só querem assim: "Ah, me dá seu prompt, me dá isso, me dá aquilo". A pessoa não quer pensar. E aí o que que eu acho muito limitador aqui, como ela não quer pensar, ela acaba sendo o uso da inteligência artificial para ela acaba sendo raso, ela não usa tudo aquilo que a inteligência artificial pode fornecer para ela. Fê, eu acho que é assim, eu acho a beleza da inteligência artificial e cada dia mais, toda semana eu vejo algo novo, né? A gente gosta de criar robôs para tudo, né? E assim, Sim, pra tudo, gente, às vezes viciado em criar robô. então assim, para criar um robô, primeiro eu tenho que ver um problema, sabe? Então eu me deparo com um problema e penso, cara, isso aqui é automatizável. Entende? Então assim, eu sempre falo que eu gosto de ter contato com pessoas de diversas áreas do direito, porque elas me trazem problemas que eu não tinha imaginado, porque eu não vivenciei aquilo,
entende? Então eu fico muito feliz quando as pessoas me trazem novos problemas, para que eu possa adaptar e poder pensar formas diferentes, fora da caixinha, para poder resolver aquele problema, entende? Eu comecei a fazer coisa, por exemplo, eu falei do robô que rebate argumentos. Pô, eu comecei a pensar nisso quando eu fui fazer uma substituição na procuradoria e comecei a trabalhar com processo de conhecimento de servidores. E eu pensei: "Gente, eu acho que isso aqui pode me abrir a cabeça", porque, assim, não manjo tanto de servidores, estou começando agora nesse novo setor, então, assim, eu acho que essa inteligência artificial pode me ajudar muito, entende? E, assim, Nem só fale, no MP a gente usa para júri, para audiência, pra Maria da Penha, para imposto, no MP a gente já está assim, ó, um pouco na frente aí de você. não, com certeza, com certeza. A gente estava até falando aqui, né, vamos contar nos bastidores, a gente estava até falando aqui, eu queria que a procuradoria me desse apoio para que a gente criasse uma comissão e fosse de setor em setor falando: "Quais são os seus problemas? Vamos entender o que você precisa". Entende? Pra gente chegar nesse nível de coisa e falar: "Cara, isso aqui é facilmente automatizável, vamos fazer isso aqui", entende? Então, assim, só que para exercer esse juízo de criatividade, a gente precisa ter contato com coisas novas, né. Então, assim, o profissional ele tem que estar aberto, né, a novas possibilidades. Então a criatividade eu acho fundamental, fundamental. Mas ela só vai existir realmente se a pessoa estiver aberta. E aí o que que eu penso ainda em relação à criatividade? As pessoas sempre perguntam pra gente assim: "Ah, mas qual é a IA que é melhor? Ah, como que você usa o Gemini? Como você usa o GPT? Como você usa, né, o Gama, o notebook?" O que as pessoas têm que entender é que cada uma é melhor numa coisa, não tem uma que seja melhor para tudo. Eu, por exemplo, eu gosto de trabalhar com todas elas. Já virou para mim uma rotina. Quando eu chego no meu trabalho, eu já abro ali a página do MP, mas eu já abro numa outra Gemini, já abro no notebook Lê, aí o ChatGPT eu uso, né, na minha vida particular, eu também já deixo ele aberto. E aí, assim, você já vai assim e muitas vezes eu peço para ela uma coisa numa e peço a mesma na outra IA, e eu Fiz isso para aprimorar um robô esses dias. Eu criei ele no chat, fui para o Gemini testar e fazer rebater ali para eu poder aprimorar o outro, entende? O prompt interno que a gente chama ali do robô, né. Então, assim, consegui aprimorar de um jeito lindo, maravilhoso, porque o Gemini me ajudou, entende? não, Então, eu no assim, doutorado eu estava fazendo, eles me ajudam nos artigos, assim, ou em pesquisa de artigo, ou na correção de texto, correção da norma da BNT, e é impressionante a entrega como é diferente quando eu peço para um e peço para outro. Então o que as pessoas têm que entender é isso, a gente tem que se utilizar de todas elas, não vai ser uma só que vai fazer parte do nosso dia a dia. e assim, todo dia a gente vai ter gente nova pensando coisas diferentes. O mundo sempre foi assim. Por que que a gente vai parar de pensar só porque existe inteligência artificial? A gente tem que continuar sendo criativo, mas ser criativo agora sabendo que a gente tem uma ferramenta nova. Eu acho, saindo até um pouco do direito, eu acho que a gente vai viver um mundo que até as artes, entende? Até as artes vão mudar, Dúvida. entende? Até as artes vão mudar. A inteligência artificial vai criar um novo campo artístico ainda, entende? Então, assim, vai ficar legal, legal. Então vamos para nossa última característica, tá? Que é a persistência e adaptabilidade, tá? Que é insistir e testar mesmo quando a IA falha. É. Isso requer um pouco de paciência das pessoas e eu acho que no mundo de hoje as pessoas estão desprovidas de paciência. Porque é fato que a IA, principalmente agora nessa fase que ela ainda está em construção, porque ela está em construção diária, Com certeza. ela vai falhar E e a assim, gente tem que insistir. às vezes ela falha, culpa sua. Eu ia falar, a maioria das vezes a culpa não é da IA, é de quem está atrás da IA, dando um comando equivocado e não. Exato. Isso já se comunica com as outras características. Tipo, você tem que saber o limite dela. Tem que saber o que pedir dela e como pedir. E assim, a gente já falou isso várias e várias vezes. Inclusive, lembrando, curtam aqui nosso vídeo, compartilhem, Os streamers que é assinem no canal. disso. Exato, exato. E assim, veja os nossos outros vídeos, que a gente sempre fala isso, a gente tá sempre repetindo. A IA é uma caixa preta, entendeu? Não tem um manual de instruções que saiba exatamente como ela funciona. É basicamente tentativa e erro. A arte do prompt é tentativa e erro, entendeu? CEO da Anthropic, CEO da OpenAI, todos esses caras gigantes, eles falam: gente, erre. Entende? Vocês têm que entender que a cada mecanismo ali você vai entendendo como melhor funciona. Aí beleza, um prompt deu certo, salva, entendeu? Tem extensões do Chrome, por exemplo, eu mesmo tenho aqui, são extensões que você salva prompts para coisa, fala, cara, esse prompt funciona bem para isso, vou salvar, entende? Isso só funciona na tentativa e erro. Uma dica que eu gosto muito antes de salvar meu prompt é que depois de uma série de tentativas e erros, quando ela me deu a resposta perfeita, né, porque assim, às vezes eu comecei com um prompt, não foi dando resposta, fui conversando com ela até chegar na resposta perfeita, eu sempre gosto de perguntar para ela assim: "Tá,
Então, para a gente chegar na próxima vez nessa resposta, qual é o prompt adequado para eu te pedir isso? E é incrível como ela me dá um prompt de um jeito muito bem elaborado, que ela entenderia tudo aquilo que eu fiquei conversando com ela. Então eu já salvo esse prompt que ela mesma me deu, né, de como ela entenderia, e aí na próxima vez eu uso aquele prompt, mas também sempre ao final, a gente acaba sempre melhorando, e eu falo a gente, porque sou eu e ela ali, a inteligência artificial pensando juntas, a gente chega no final com um resultado ainda melhor e eu peço: "Então melhore para mim o prompt original de como seria". Eu acho que essa melhora diária no prompt também faz muita diferença, porque como a gente está tendo uma inteligência artificial diariamente avançando, né, eu acho que a gente tem que estar sempre atualizando nossos prompts também para que a Que gente muda, né. Por exemplo, o GPT recentemente mudou para o GPT-5. Então, assim, mudou o cérebro que tá ali, você vai ter que repensar algumas coisas, ver se tá funcionando igual, se não tá, se tá melhorando, onde pode melhorar, né. E a gente cria muito robô, e quando você cria o robô, a primeira versão do seu robô não tem nada a ver com a versão que você usa hoje, entende. Porque você vai adaptando, você fala: "Cara, isso aqui eu podia melhorar, aqui eu podia melhorar". E assim, é normal, entende. A diferença da IA para o ser humano, ela não aprende da mesma forma, mas ela aprende, né. E ela aprende bem mais rápido do que o ser humano. Exato. É grande diferença. A gente tem que entender, se algum dia você teve paciência para ensinar um estagiário, para ensinar um advogado iniciante, entende? Você professor para ensinar um aluno, entende? Você tem que ter a paciência para você ensinar também a inteligência artificial, porque ela vai ser, assim, o seu profissional correlato, vai ser a sua sombra, vai ser quem vai estar ali com você o tempo todo. Então não tenha preguiça de errar, não tenha medo de errar. Erre, erre, porque a partir do momento que você erra, você não repete o erro e você vai sempre estar melhorando. E é assim que você vai conseguir desenvolver as 4 características necessárias para ser um bom profissional no mundo de hoje, utilizando a inteligência artificial e não ficar no futuro sem emprego, como a gente falou no episódio passado, certo? Exatamente. Então, para concluir, um bom profissional, o que que ele precisa? Ele precisa ter raciocínio analítico, ele precisa ter criatividade no uso da inteligência artificial, ele tem que persistir, saber se adaptar a novos sistemas, a novas realidades, entende? E por fim, ele tem que saber que ele tem um compromisso ético, tá? De revisar todo o trabalho que é feito, né? E também questionar com senso crítico aquelas respostas, porque só assim ele vai ser um profissional preparado pelo futuro. Não, e essa parte da ética, eu confesso para você que ainda me chama atenção a gente ter que fazer essa advertência, sabe. Pronto. Já deveria ser algo inerente, porque embora atualmente a gente tenha ajuda da inteligência artificial, antigamente a gente tinha do estagiário, e você já tinha que revisar o trabalho do estagiário, Com né. certeza, o estagiário, o assessor, você tem que revisar, sem ter. Exato. Então, assim, não tem nada de novo nessa última característica. Ao contrário, só que como a inteligência artificial está aprendendo, a gente precisa revisar ainda com mais rigor, né, para a gente verificar se aquela informação é realmente correta. Então, Fê, caminhando para o final, foi um prazer novamente estar aqui com você e até a próxima. Gente, até a próxima e seguimos juntos aqui na democratização da inteligência artificial no direito. Tchau.